Sung Jin olhou para os caçadores. 5.000 pontos de atributos. No nível atual dos capítulos, era aproximadamente a mesma quantidade de pontos de atributos que recebiam de contribuição de 30 a 40%. Foi uma grande quantia. Mesmo para Sung Jin. Para o resto dos caçadores, foi uma quantia incrível. Seria o mesmo ou mais do que receber o dobro da recompensa de atributos por essa rodada. Então os caçadores olharam com olhos cheios de esperança e expectativas. O montanhês tentou manter sua disposição calma e distante. Mas mesmo ele não podia deixar de se interessar pela recompensa gratuita. Quando Sung Jin não respondeu por um momento, o chapéu se repetiu. Essas pessoas. Eles são aliados. Não era certo. Mas parecia que se eles conseguiam ou não algo do chapéu dependia da resposta de Sung Jin. O que devo fazer? Mais um momento passou. Então, os olhos do montanhês encontrarão-se com Sung Jin. E ele se virou. Engraçado. Sung Jin sorriu e disse para o chapéu. Sim. Eles são meus aliados. Eles trabalharam duro para derrotar Lenin. Então, dê-lhes força também. Houve uma mudança súbita nas expressões de todos. O chapéu os chamou para frente. Mesmo. Bom trabalho a todos. Por favor. Venham um por um. Sung Jin entregou o chapéu. E quando ele olhou para todos, eles agradeceram. Obrigado. O montanhês estava mostrando uma expressão difícil de digerir. Ele provavelmente estava confuso sobre se Sung Jin era bom ou mal. Bem, pense o que você quiser. Você obteve 5.000 pontos não atribuídos. Ele ouviu o anúncio alto por trás. Sung Jin saiu da sala, deixando os outros para trás. Ele imediatamente distribuiu os pontos. Operadora. Distribua 1.000 pontos para cada um dos atributos. Aplicado. Haverá muitos combates a partir desse ponto em diante. Enquanto isso, Caim avançou. Ele soltou um som curto. Sung Jin poderia entender as intenções de Caim por agora. Ah! Tudo. Caim. Bom trabalho hoje. Vá descansar. Caim transformou-se em estatueta de madeira no lugar. Sung Jin pegou-a e colocou-a no cubo. Como ele encontrou o lugar oculto? Chegou a hora de encontrar o boss oculto. Sung Jin pediu à operadora. Operadora. Use a ativa do caçador de tesouros. Diga-me uma pista sobre onde o boss oculto está se escondendo. A operadora deu um verso. Inteligência artificial magia final preparada pelo mago. Requer um leão corajoso. Uma cabra sábia. Uma cobra astuta. Lê acima de tudo. Um humano inteligente. E quando esses ingredientes estão reunidos na formação, uma forma de vida suprema vai nascer. Dessa vez, a sugestão foi um pouco curta. Leão. Cabra. Cobra. Humano. E uma formação. Havia uma formação que Soldamir contou a Sung Jin anteriormente. O pentagrama de cabeça para baixo. Um feitiço proibido. Tabu. Mas isso foi na cabeça da cabra. Sung Jin pensou. Passos velozes. Tirou as garras e subiu ao 9º andar onde lutou contra a cabra. E como antes, ele encontrou o pentagrama de cabeça para baixo desenhado em sua testa.
É um feitiço tabu que funde duas espécies. Quando Soldamir estava explicando anteriormente. Realmente. Ele o ouviu distraído sem dar muita importância. Sung Jin pegou-a e virou-a algumas vezes para dar uma olhada em volta da cabeça. Não havia mais nada de interessante. Apenas o pentagrama de cabeça para baixo. Pentagrama de cabeça para baixo. Formação proibida. Ele lembrou. O cadáver do leão no telhado. Havia uma formação mágica maior desenhada no telhado lá. Sung Jin trouxe a cabeça da cabra até o 10º andar. Esperando que houvesse o cadáver do leão decapitado. A formação mágica estava abaixo. Não foi claro antes por causa do cadáver. Mas após um reexame. É um pentagrama. A formação descrita na dica deve ser essa. Sung Jin procurou suas memórias. Cabeça de cabra. O corpo de leão já está lá. E depois o resto. A primeira coisa que lhe veio à mente foi o 5º andar. Onde o leão caiu morto. Sung Jin deixou a cabeça de cabra no pentagrama e desceu as escadas mais uma vez. 10º andar. 9º. 8º. 7º. 6º e... finalmente. O 5º andar. Os caçadores ainda estavam no 5º andar. Dentro da sala do tesouro. Uau! Veja! Isso! Por quanto vocês acham que isso seria vendido? 100 mil. 1 milhão. 10 milhões. Olhe para esse gigantesco diamante. Vocês não pensam que seria vendido por pelo menos 1 milhão? Eles não conseguiram se afastar da avareza. Apesar de saber que tudo era em vão. Sung Jin apenas olhou para eles quando ele foi ao 5º andar. Onde o cadáver do leão estava. O corpo tinha feridas de lança e um corte profundo na testa por uma grande espada. Provavelmente o trabalho de hoplita. E montanhês. Sung Jin verificou o cadáver. Na parte inferior da orelha do leão estava um pentagrama. Sung Jin usou a lua espectral para separar a cabeça do leão do corpo de cachorro. Então, o que resta é o corpo da cobra e o cérebro de um humano. Deveria ter havido uma cobra em algum lugar da torre. Devo levar a cabeça primeiro. Sung Jin estava pensando. Mas ele notou alguém olhando para ele. O montanhês e os outros caçadores observavam. Eles devem ter notado que ele passou e vieram para dizer palavras de gratidão. O Mago Verde começou. Obrigado. Conseguimos obter uma grande quantidade de pontos de atributos graças a você. Montanha adicionou também. Obrigado. Eu não pensei. Algo como um lugar oculto seria. Sung Jin desconsiderou suas expressões de gratidão. O que quer que seja. Vocês viram alguma cobra na torre? O Mago Verde respondeu. 3º andar. Há um monstro cobra no 3º andar. Mesmo. Sung Jin aproximou-se deles com a cabeça recém-cortada de um leão. E então ele a entregou ao montanhês. Ele aceitou sem qualquer rejeição. Por que não houve rejeição? Ele deve ter se sentido menos cauteloso em relação a Sung Jin. Sung Jin olhou para ele direto nos olhos e disse. Se vocês forem para cima e levarem isso para o telhado, vocês encontrarão uma formação mágica. Por favor, levem isso para lá. E depois, se vocês considerarem que já receberam 5.000 pontos de atributos de antemão, é uma missão fácil. Certo.
Então vou deixar vocês. Depois de dizer o que queria, Sung Jin desceu as escadas. Olhando para trás antes de sair da sala, viu os outros se dirigirem para o telhado, como ele havia pedido a eles. Sung Jin passou pelo quarto andar até o terceiro andar. Um grande cadáver estava ali com o corpo de uma tartaruga e a cabeça de uma cobra. Era um monstro grotesco. Sung Jin verificou o corpo da cobra e encontrou o pentagrama como esperado. Corpo. Certo. Sung Jin cortou o corpo. Até agora, ele coletou 3 dos 4 ingredientes. Agora, a última foi a inteligência de um humano. Sung Jin lembrou o elmo do Homem-Escorpião. Sung Jin voltou para o sexto andar onde ele tinha deixado o elmo, pensando que ele não gostaria de ver o que estava embaixo. Mas uma vez que foi removido, o rosto era o de um adolescente comum. Sung Jin amaldiçoou Lenin em sua mente quando ele disse: ele realmente estava louco. Sung Jin verificou o corpo. Mas não importa onde ele olhasse, ele não encontrou o pentagrama. Esse é o errado. Quando pensou nisso, havia um segundo monstro do tipo humano. O boss. O mago louco. O próprio Lenin. De jeito nenhum. Sung Jin voltou ao 10º andar. Ele pegou o cadáver de Lenin e verificou tudo ao redor. Mas ele não encontrou um único pentagrama vermelho em qualquer lugar. Existe algum monstro no primeiro ou segundo andar com partes humanas. Mas não importava o quanto ele pensasse. Ele não se lembrava de nenhuma outra parte humana nesse capítulo. O primeiro andar deveria ter sido um esqueleto misturado com um zumbi. E o segundo andar tinha um puma com asas. Deve haver apenas esses dois. Sung Jin pensou enquanto largava no chão o corpo de Lenin. Quando largou, sua língua saiu. E sobre ela estava um pentagrama vermelho. Meu Deus! Em si mesmo. Ele saiu da ponta mais distante. Sung Jin deixou seu corpo sozinho por enquanto e trouxe apenas o cadáver da cobra para o telhado. Todos os caçadores que esperavam no telhado se viraram para Sung Jin ao mesmo tempo. O Mago Verde perguntou: primeiro, você realmente matou-os sozinho? Eles teriam visto o Homem-Escorpião no 6º andar até o cadáver de Lenin no 10º andar. Sung Jin jogou o cadáver da cobra em cima da formação e respondeu: bem, eles certamente não morderam suas próprias línguas e se suicidaram. Com certeza. Montanha perguntou enquanto apontava para a pilha. Para que são eles? Ele nunca havia encontrado peças ocultas até agora. Espere um pouco mais. Vou mostrar-lhes o boss oculto em um segundo. Todos ficaram tensos com a menção do boss oculto. Bem, fiquem longe se quiserem. Eu posso garantir que esse boss será bastante difícil. Os caçadores se entreolharam e sussurraram. Sung Jin deixou-os para trás e voltou para o 10º andar. Ele levantou o cadáver e carregou-o em suas costas e o levou até o telhado. Último aviso. Qualquer um que queira fugir, fuja agora. Vocês podem morrer aqui. Todos engoliram suas palavras. Mas não se mexeram. Eles tiveram sua própria determinação. Sung Jin disse para eles: bem, então vamos trabalhar juntos. Finalmente. Sung Jin jogou o corpo de Lenin em cima do pentagrama. O pentagrama começou a cintilar brilhantemente.
Os caçadores tomaram sua posição por trás do montanha. Sung Jin estava de costas, tirando o romance dos Três Reinos. A operadora deu um anúncio. Aviso. Boss oculto. E quimera terrível apareceu. Mas, apesar do anúncio, a criatura não podia ser vista além do pentagrama incrivelmente brilhante. A abertura do romance dos Três Reinos revelou uma página em branco. Então, ainda não. Enquanto isso, uma voz familiar soou de dentro do pilar de luz. Sim. É isso. O grande corpo que eu sempre quis. Era a voz do mago louco Lenin. A luz desapareceu. E um monstro, muito mais grotesco do que qualquer outro, apareceu. Para começar, a cabeça de cabra saiu do lado do corpo do leão. Tinha a cauda de uma cobra e o torso humano de Lenin também surgiu do topo. Era uma aparência intimidante. Sung Jin abriu rapidamente o Romance dos Três Reinos. Quando Sima Yi o perseguiu até o Castelo do Oeste. O livro agora continha conteúdo. Mas quando Sung Jin tentou lê-lo, a cabra gritou. E ao mesmo tempo, uma sonolência irreprimível assumiu Sung Jin. Enquanto isso, Lenin podia ser ouvido recitando um encantamento. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. Mesmo quando Sung Jin ouviu o cântico de Lenin, ele não conseguiu resistir à sonolência. Mas foi então. Corrente relampejante. O montanhês estava reunindo o poder da eletricidade em sua espada de duas mãos. O que é isso? Mas Sung Jin perdeu a consciência. Lenin, que estava saindo do centro do corpo da quimera, soltou um raio de suas mãos. O montanhês levantou a espada e gritou. Eletro! Os raios de relâmpagos que deixaram as mãos de Lenin foram puxados para dentro e absorvidos pela espada de duas mãos do montanhês. O montanhês imediatamente avançou para Lenin, cujo corpo estava no centro da quimera. Mas essa não foi uma tarefa fácil, já que o resto da quimera estava defendendo. O montanhês teve que se defender contra as patas dianteiras de leão. O montanha e o Plita avançaram para ajudar. Mas também tiveram que lidar com a cobra formando a cauda. Enquanto uma luta feroz surgia, o Mago Verde colocou as mãos na testa de Sung Jin e recitou. Chegou a manhã. Despertar. Os olhos de Sung Jin logo se abriram. Assim que ele despertou, ele verificou seus arredores. A quimera estava ocupada lutando contra 3 caçadores. O único a adormecer foi ele. Não foi um feitiço de efeito diária. Mas... Baia! A cabra gritou de novo. Dessa vez, o montanha adormeceu. Como o tanque não estava mais em combate, os outros 2 homens estavam de repente em perigo. O leão e a cobra atacaram os 2 homens restantes. O Oplita e o montanhês. O Oplita foi capaz de afastar as garras do leão com seu escudo e lança. Mas o montanhês não conseguiu se defender contra a cobra devido a estar preocupado com a defesa contra o leão. Ele foi um pouco atingido no ombro. Não havia tempo para ler com indiferença o livro. Sung Jin fechou o Romance dos Três Reinos, e avançou para ajudar os 2 homens. Ele afastou a cobra com a lua espectral e cortou as garras do leão. K. Você! Lenin parecia reconhecer Sung Jin.
Sung Jin respondeu. Eu vou te matar pela segunda vez. Mas não foi tão fácil como ele havia dito. Apesar de 4 criaturas independentes serem misturadas na quimera, elas se moveram como um ser vivo. O leão estava agarrando com suas patas. A cobra continuou a procurar uma chance de atacar. E a cabra e Lene usavam ataques mágicos. Baia. Inferno inextinguível. Todos estavam em perigo. Sung Jin moveu-se rapidamente para selar os movimentos da quimera. Olho de cobra. O olho de basilisco abriu do seu colar. E a quimera congelou no lugar como um todo. Sung Jin segurou sua espada em uma cruz e cortou contra o rosto do leão em forma de X. O leão perdeu os 2 olhos ao mesmo tempo. Krag! Uma besta selvagem gritou em dor. A quimera estremeceu. Sung Jin moveu-se para atacar de novo. Mas... Baia! A cabra gritou mais uma vez. E a quimera voou para o ar. Maldição! Eu tenho que usar meus feitiços. Sung Jin olhou para ele e... Pau! Jogou a sangue vingado. Mas o leão a golpeou para baixo com as patas. O leão perdeu os olhos. Mas pareceu poder ver. Devido a outras fontes de visão. Ao! Sung Jin preparou sua lua espectral. Mas... Feche as feridas e apague a dor. Curar! Lene lançou magia de cura enquanto flutuava no céu. Injusto! Os bosses até agora estavam especializados em ataques mágicos ou físicos. Mas essa quimera era boa em ambos. Um pau para toda a obra. O leão e a cobra eram do tipo guerreiro. Enquanto a cabra e Lene eram do tipo mágico. Uma criatura semelhante a Pachichorosh. Onde as partes individuais trabalharam em harmonia para apoiar umas às outras e se tornaram mais fortes. Como um todo em comparação com os constituintes. Enquanto observava a quimera se curar no ar. O Montanha e o Plita recitaram. Lança que perfura tudo. Raio relâmpago. Lâminas de vento que cortam laço. Cortador de vento. Enviaram feitiços voando para o boss. No entanto, o tamanho do raio ou da lâmina do vento era pequeno. Seu poder mágico era muito menor do que o de Sung Jin. Ao ver isso, Sung Jin pensou. Não há como causar qualquer dano. E como esperado. Baia. O grito da cabra gerou um escudo anti-magia. Protegendo o boss contra danos dos feitiços. Os caçadores estavam usando o que resultou ser mais eficaz. Contraia o veneno e volte à natureza. Neutralização. O feitiço do Mago Verde usado no Plita. Foi uma magia de recuperação que Sung Jin também conhecia. Seguido por o poder da natureza da cura. Regeneração. Ele seguiu com magia curativa. De acordo com a explicação de Soldamir. Era um pouco diferente do mecanismo de curar de magia branca. Mas tinha efeitos semelhantes. Obrigado! O montanhês expressou sua gratidão em relação ao Mago Verde. Sung Jin guardou a sangue vingado e equipou a Artêmio para refletir magia. A ponte para um contra-ataque bem sucedido. Mais uma vez que a quimera terminou de curar. Subiu mais alto no ar. Sung Jin pensou enquanto olhava para cima. O que ele está fazendo? Até agora. Sung Jin nunca viu o boss escapar da luta.
Mas Sung Jin logo percebeu as intenções do inimigo. A quimera subiu alto no céu e de repente desceu em alta velocidade. O montanha que estava preparando seu escudo para defender percebeu que não era um ataque que deveria ser encarado de frente. E esquivem! Os caçadores se espalharam caoticamente. Bum! Com um som ensurdecedor, a quimera pousou no telhado. Mas a torre começou a entrar em colapso devido ao impacto. Estrondo! Estrondo! O andar entrou em colapso. E todos, incluindo a quimera, foram forçados ao 10º andar. Eles não podiam ver devido à poeira e foram desequilibrados. Krag, o leão, completamente curado, estava avançando em direção aos caçadores. O alvo foi o Hoplita, que estava isolado do resto. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa para detê-lo, o leão arrancou todo o seu braço. A cobra tomou esse tempo para agarrá-lo e jogá-lo fora da torre. O Hoplita passou pelo ar enquanto ele despencava. Edwin! O montanhês gritou seu nome verdadeiro. Mas seu destino foi selado. Seu desgraçado! O montanha e o montanhês avançaram para a quimera furiosamente. Sung Jin se juntou a eles no avanço, enquanto o montanha suprimiu as patas do leão. O montanhês perfurou o braço do leão e cortou a língua da cobra. Eles eram uma boa dupla. Enquanto os dois estavam de frente para o leão e a cobra, Sung Jin correu para a esquerda. O alvo era a cabra. Tinha um encantamento incrivelmente curto de baia, e mostrou quase tanto poder mágico quanto Lenin. Prioridade número 1 para eliminar. Mas porque morreu uma vez pelas mãos de Sung Jin. Assim que notou que Sung Jin avançou, a quimera inteira saltou para trás em resposta. Ao mesmo tempo, Lenin recitou um feitiço. Incinere tudo em seu caminho. Era como se ele estivesse usando o substituir encantamento sozinho. Pouco depois, baia, uma bola de fogo apareceu na boca da cabra. Os dois devem ter planejado lançar o mesmo feitiço ao mesmo tempo. Os caçadores, além de Sung Jin, entraram em pânico pela visão e correram para se esconder atrás dos entulhos. Mas Sung Jin pensou: essa é a minha chance. Agarrando Artêmio com força, ele correu. Refletir magia. Artêmio brilhou uma cor roxa. Ao mesmo tempo, ele pensou para si mesmo escudo anti-magia, e Besgoro recitou em seu nome. Campo mágico devorador de feitiços. Escudo anti-magia. Bola de fogo. As bolas de fogo deixaram a mão de Lenin e a boca da cabra ao mesmo tempo. Sung Jin preparou Artêmio e balançou sua espada como um batedor em um jogo de beisebol. Bing! A lâmina roxa da Artêmio entrou em confronto contra a bola de fogo e refletiu o ataque de volta à cabra. Cabo-on! Fez uma grande explosão. As brasas voaram por toda a parte. Mas Sung Jin estava seguro desde que ele foi protegido pelo escudo anti-magia. A quimera. Seja o leão, a cobra, a cabra ou o humano, não conseguiu se recuperar imediatamente da explosão. Mas mesmo isso não duraria muito. Sung Jin decidiu ir com tudo. Frenesi! Os olhos de Besgoro começaram a brilhar em vermelho brilhante. E a espada de Sung Jin se moveu ainda mais rápido do que antes, acelerando quando ele começou a cortar a quimera. A cabeça do leão foi cortada. A cobra foi cortada ao meio. E a cabra foi perfurada através da cabeça pela espada. Devido à sua imensa velocidade,
A quimera não conseguiu reagir e só podia se curvar. Somente Lenin poderia agir em resposta. Desafiar a gravidade. Ele estava tentando usar voar para escapar para o ar novamente. Mas Sung Jin já havia se preparado. Segurando a lua espectral. Ele não hesitou em puxar o gatilho. Lamento mortal. O lamento foi ativado. Kia! Por causa do lamento. Vou. Ah! Arrin! Lenin começou a gritar. O encantamento não foi ativado. Lenin tremia de medo e segurou as mãos em submissão. Misericórdia. Me perdoe. Lenin normalmente era insano. Mas agora que ele estava com medo parecia que ele estava de volta ao normal. Sung Jin tomaria seu tempo para acabar com Lenin. Mas o corpo principal do leão se tornou um problema. Quando Sung Jin se aproximou da quimera, o corpo do leão correu automaticamente para trás para escapar. O problema era que, atrás dele, havia ar vazio. O exterior da torre. O leão fugiu com medo e se jogou fora da torre. Sung Jin estava prestes a correr até a borda e perseguir a quimera. Mas... Bum! Um estrondo alto foi ouvido de baixo. E a operadora deu um anúncio. Parabéns! Boss oculto. E quimera terrível foi concluída. Sung Jin ainda caminhou até a borda para olhar pelo lado da torre. As 4 criaturas estavam em uma pilha sangrenta onde se tornou impossível dizer qual parte correspondia com o animal. O inimigo dessa vez não foi um inimigo fácil. Foi derrotado graças à ajuda dos outros caçadores. Mas se ele tivesse lutado contra ele sozinho, seria arrastado por um bom tempo. E no processo, o Hoplita perdeu sua vida. As raids foram projetadas para serem apenas feitas quando investido cada moeda e pontos de atributos que se pode colocar em mãos. Por vários capítulos, Sung Jin concentrou-se na compra de mármores em vez de usar suas moedas e pontos de atributos para se fortalecer. Estava lentamente tornando essas lutas cada vez mais difíceis. Na próxima vez, não vou pensar em como obter mais moedas e simplesmente comprar o item do mais escuro que o preto. Sung Jin envolveu seus pensamentos e se virou. Ele podia ver o montanhês. O homem branco que observou atentamente as ações de Sung Jin. Ele ficou em silêncio. Ele deve estar de luto pelo Hoplita. Maldição. Se eu fosse mais forte. Sung Jin não pôde deixar de pensar. Realmente. Ele é como eu do passado. Sung Jin tinha sido o mesmo. Sempre que um companheiro de grupo morria, ele ficaria deprimido como se fosse culpa dele. O suficiente para afetar a próxima raid. Mas depois de experimentar isso dúzias de vezes, tornou-se desensibilizado ao sentimento. Sung Jin aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Não é sua culpa. O montanhês olhou para olhar o rosto de Sung Jin. Não parecia que ele desconfiava de Sung Jin por mais tempo. Mas ele logo deixou sua cabeça baixar. Enquanto ele estava com a cabeça baixa, uma gota de lágrima caiu em suas bochechas. Era uma imagem completamente diferente em comparação com quando ele estava lutando contra Sung Jin antes. Ao vê-lo assim, Sung Jin pensou. Forte. Incrivelmente humano. Devo batizá-lo? Era um dilema. Sung Jin observou o montanhês. Por uma razão ou outra, ele lembrou Sung Jin de seus dias anteriores. Sung Jin tirou o Jazepi, água sagrada do batismo, do seu casaco. A água sagrada espirrou por dentro.
Parecia a mesma de quando ele a obteve 2 rodadas atrás. Sung Jin estava ficando cada vez mais curioso quanto aos seus efeitos. O que o título de O Escolhido faz? A razão pela qual Sung Jin continuou a hesitar foi porque a obtenção de moedas brancas era uma tarefa difícil. Quando se tratava de moedas negras, ele poderia tentar mais e obter mais, com 5 mármores do caçador de trolls. Ele poderia ganhar várias vezes mais as moedas ganhas por outros. Mas ele não poderia fazer o mesmo com moedas brancas. As moedas brancas obtidas de reino exigiam uma submissão sincera. Por isso não era algo que ele poderia ganhar apenas fazendo mais esforço. Não é algo que eu possa dar ao luxo de usar imprudentemente. Todos os monstros foram eliminados. E iniciando distribuição da raid. Agora que ela mencionou isso. Esse capítulo foi uma torre de marfim. Uma torre onde os monstros comuns não tinham lugar para se esconder. O boss oculto era o último inimigo restante. E monstros mortos. Corpo meio morto. 1. Homem-escorpião. 1. Cabra mágica da montanha. 1. Total 10.000 pontos. Boss. Mago Louco Lenin 1.300 pontos. Ibus Oculto. Quimera 1.300 pontos. Combinado total de 12.600 pontos. Distribuindo pontos. A recompensa começou com o Montanha. Sua contribuição é de 12,4%. Em seguida, foi Mago Verde. Sua contribuição é de 13,1%. Seguido por Montanhês. E sua contribuição é de 21,7%. Era alto como esperado. Um alto valor entre os caçadores da elite. Sung Jin poderia adivinhar o que aconteceu até chegarem ao 6º andar. Claro. Não estava nem perto do que Sung Jin estava prestes a receber. E sua contribuição é de 52,8%. 6.653 pontos de atributos. Moedas negras 6.653 recompensadas. Bônus de conclusão da raid 2.500 pontos de atributos e 2.500 moedas negras recompensadas. Efeito do item adicional de 10% de ganhos ativado. Distribuídos 9.153 pontos de atributos e 10.068 moedas negras. E agora será a distribuição de itens. Todos estavam ocupados aceitando os itens da recompensa da raid. Provavelmente foi o momento mais esperado na raid. Sung Jin aguardava pacientemente a sua vez. E logo a operadora distribuiu a participação da Sung Jin. Ikmeral, Anel da Fusão de Bestas. E Merca, Polpa da Evolução. Pedra de Aprimoramento. Sung Jin obteve 3 itens no total. Se algo tivesse que ser apontado. Parabéns! Item lendário, Quimeral, Anel da Fusão de Bestas. Material de artesanato lendário, Merca, Polpa da Evolução obtido. E material de artesanato lendário, Pedra de Aprimoramento obtido. Todos os 3 eram itens lendários ou materiais de artesanato. Isso serviu muito bem para Sung Jin. Uma vez que um item de classe heroica, que se desejava facilmente, acabaria na casa de leilões. Sung Jin pegou os itens que ele recebeu nessa rodada. O primeiro foi o Anel Quimeral, Anel da Fusão de Bestas. Ao redor da peça central de diamante redondo. O leão. Cobra. Humano. Cabra. 4 animais decoraram o anel. Sung Jin colocou-o por agora. Em seguida foi o item Merca, Polpa da Evolução.
Esse item também foi muito estranho. Era um tipo de fruta com uma cor verde clara semelhante à de um melão. Na superfície havia um padrão de nuvem. Sung Jin pegou o item e o cheirou. Ugh! O cheiro era muito estranho. Não poderia inspirar apetite. Onde eu deveria usar isso? Ele não conseguiria descobrir mais até que ele verificasse a página de informações da operadora. Sung Jin colocou esse item no cubo também. O último item foi a pedra de aprimoramento. Um item que melhora outro item. Eu já tenho 3. Eu deveria visitar a Forge em breve. Havia muitos lugares para ele gastar moedas negras. Por último, mas não menos importante, você receberá títulos que ganhou nessa raid. A Sung Jin já não tinha maiores expectativas de títulos. Graças ao seu desempenho quase perfeito até agora, ele já obteve todos os títulos importantes como Mestre Caçador, Samurai Elite, Mediador, Caçador de Tesouros e outros. Bem, ainda deve ser útil. Mas, vontade de ferro, tem o dobro de proteção contra estado anormal. Como dormir? Confusão, petrificação e cegueira. Foi um bom título dessa vez. Era um título que muitos tanques usaram no passado. É porque fui forçado a dormir 2 vezes. Foi um bom título. No entanto, ele não sentiu a necessidade de mantê-lo ativo em todos os momentos. Mas se pudesse bloquear automaticamente um único efeito de atributos, tornaria a luta muito mais fácil. Após a conclusão da distribuição, você atingiu 100% de conclusão. Voltando ao salão dos caçadores em 1 minuto. Sung Jin disse à operadora. Ei! Espere! Não quero ser invocado de volta nesse momento. Isso é possível. É possível. Então envie-me de volta quando acabar o tempo anterior. A operadora mudou suas palavras a seu pedido. Entendido. Voltando ao salão dos caçadores em 57 minutos e 14 segundos. A operadora informou todos do tempo restante. 57 minutos. A programação foi apertada. Sung Jin tinha um total de 5 mármores de caçador de trolls. Não era um mapa grande de qualquer forma. Mas não havia como dizer o que poderia acontecer. Então Sung Jin teve que se apressar. Mas antes que ele pudesse transferir de dimensões, ele tinha negócios inacabados para cuidar. O batismo do montanhês. Apesar de receber sua recompensa, o montanhês ficou deprimido. Sung Jin olhou para ele. O que devo fazer? Mas não havia tempo para hesitar. Sung Jin tomou uma decisão. Sim. Eu preciso descobrir o que isso faz de qualquer maneira. Eu vou apenas seguir em frente e usá-lo desde que eu tenho outro no modo de espera. Eu deveria conseguir uma moeda branca de uma maneira ou de outra. Sung Jin se aproximou dele. Ei! Qual é o seu nome? Essa foi a terceira vez que ele perguntou. Se ele não respondesse dessa vez, Sung Jin estava preparado para desistir dele. Não importa o quão simples. Não importa quão habilidoso. Sung Jin não teve nenhum motivo para criar um relacionamento com um homem que não gostava dele. Mas o montanhês levantou os olhos e disse a Sung Jin seu nome. Franz. Franz Ozenfeld. Depois de compartilhar o bônus de atributos do lugar oculto e derrotar a quimera, ele não havia mais suspeitado de Sung Jin. Sung Jin tirou a água sagrada do batismo, e disse. Tudo bem. Franz.
Eu vou lhe batizar. Franz olhou para Sung Jin. Ah! E não tenho ideia do que isso realmente faz. Mas... vá em frente e seja batizado. Provavelmente não é prejudicial. Franz inclinou a cabeça para as palavras de Sung Jin. O que você quer dizer? Ele não teve tempo para explicar tudo. Sung Jin hesitou por um segundo antes de se repetir. Não vai lhe prejudicar. Provavelmente. Franz deve ter percebido que algo era estranho e tentou se levantar. Mas Sung Jin não o esperou. Ele decidiu que ele o batizaria por qualquer meio. Mesmo pela força. Se necessário. Sung Jin abriu a tampa para o frasco de vidro e derramou a água sagrada sobre sua cabeça. Batismo. Luz brilhante deixou o corpo de Sung Jin e inundou Franz. Franz levantou as mãos e disse: O que é isso? Ele perguntou. Mas Sung Jin não teve resposta. Ele não sabia nada sobre esse processo. Os dois caçadores restantes também assistiram a essa estranha visão. Um entregando, um recebendo e dois assistindo. Os 4 homens observaram silenciosamente cerca de 10 segundos. Então a luz começou a escurecer e a diminuir. E uma vez que a luz terminou, o cubo do montanhês fez um anúncio. Você foi escolhido por alguém. Título concedido. O escolhido recebe 20% do bônus de atributos daquele que o escolheu. Uma vez por dia. Você pode invocar o escolhedor com sua permissão. O que? Todos no local gritaram de surpresa. Sung Jin não foi uma exceção. Não posso acreditar nisso. Você receberá 20% dos meus atributos como bônus. Sung Jin tinha quase que o dobro ou o triplo dos atributos dos outros. Receber 20% dos atributos de Sung Jin provavelmente lhe daria mais atributos bônus do que ter o título Mestre Caçador equipado para o montanhês. Montanhês também ficou surpreso. 20%. Operadora. Me mostre meu status. Título. Montanhês. HP. 52.320. MP. 6.100. Força. 5.216, mais 1.191, igual a 6.407. Destreza. 5.715, mais 1.259, igual a 6.974. Resistência. 4.500, mais 732, igual a 5.232. Poder mágico. 13, mais 512, igual a 525. Poder mental. 11, mais 899, igual a 910. Pontos não atribuídos. 1.650. O montanhês ficou chocado depois de verificar seu status novamente. O que é? Cada atributo aumentou em grande quantidade. Força. Destreza e resistência. Mesmo os atributos que ele ignorou. Como poder mágico e poder mental. Aumentaram bastante. Os caçadores assistindo também ficaram surpresos. O Mago Verde olhou para frente e para trás entre Sung Jin e a tela de atributos quando ele disse: Espere. Se isso é 20%, seu atributos é muito alto. Ele deve ter calculado os pontos de atributos de Sung Jin com base no valor do bônus. Mas o montanhês disse: Não. Isso não é 20%. O título escolhido não está ativo. Os outros 2 caçadores ficaram ainda mais surpresos.
O bônus que apareceu na tela de atributos não era de 20%, pois o título não estava ativo. O bônus representava apenas 10% dos atributos de Sung Jin. Espere 10%. Tudo isso é apenas 10%. O cálculo tornou-se ainda mais simples. O Mago Verde e o Montanha olharam para ele com surpresa. Multiplicando o bônus de atributos do montanhês por 10 deu os atributos básicos de Sung Jin. Meu Deus! Isso é incrível! Eles não podiam deixar de ficar atordoados. Sung Jin tinha 3 vezes ou até 4 vezes mais pontos de atributos do que outros. E isso foi mesmo com o mestre caçador desativado. O montanhês olhou para ele com respeito. Então você realmente tinha pegado leve comigo antes. Sung Jin silenciosamente assentiu. O montanhês poderia contar com apenas os atributos que, se Sung Jin quisesse, ele teria morrido em apenas alguns segundos. Ele não entendeu a circunstância de Sung Jin. Mas Sung Jin teve força suficiente para agir sozinho e mais. O montanhês olhou para Sung Jin um pouco mais antes de curvar a cabeça e pedir desculpas. Sinto muito por atacar do nada. Sung Jin respondeu. Não. Não. Na verdade, a razão pela qual eu decidi o batismo foi porque você me atacou. O montanhês levantou a cabeça para trás. O que? Ele olhou para Sung Jin com um olhar intrigado. Mas Sung Jin estava falando a verdade. Se o montanhês tivesse pensado, não é da minha conta. Não há nenhuma razão para eu atacar se for desvantajoso para mim. Como os outros. Sung Jin não teria querido batizá-lo. Sung Jin respondeu. Eu lhe disse mais cedo. Mesmo que você não consiga entender tudo, há uma razão para isso tudo. Se você quiser uma explicação, eu poderia dar uma. Mas Sung Jin olhou para o cubo. O título, o escolhido, era inesperado. Mas era hora de sair para a caça aos trolls. Ele não teve mais tempo. Sung Jin perguntou a ele. Na explicação para o título de O Escolhido. Disse que você poderia invocar o escolhedor. Que se refere a mim não é. Certo.